Então, para falar de epistaxe, antes, começando, deixa eu só fechar aqui o vídeo, declarar meus conflitos de interesse. Eu sou speaker e faço consultoria científica para essas indústrias farmacêuticas. Acho que é sempre importante ser transparente com vocês, até porque a partir do momento que a gente faz uma aula, faz alguma consultoria para a indústria farmacêutica, a gente tem vínculo, né? A gente tem conflito de interesse, independentemente de receber ou não dessa indústria farmacêutica. Já começando com a dúvida aí do presidente, epistaxe é uma alteração da hemorragia nasal que vem do grego mesmo, e talvez o mais correto seja epistaxis mesmo, e acabou tendo uma abrasileirada aí no termo, então em boa parte do país a gente acaba falando epistaxe. E das epistaxes, a gente tem um perfil pequeno que é epistaxe grave, que é uma epistaxe de origem posterior ou superior, que geralmente é difícil para você encontrar o ponto de sangramento, pode ser fatal. Esse que é o grande problema da epistaxe, ainda bem que não é a maioria. E alguns autores também consideram que a epistaxe grave é aquela que você não conseguiu resolver quando você tentou um tamponamento anterior. E aí, o legal da epistaxe é que tem uma correlação clínico-anatômica. Então, a gente sabe que, a depender da anatomia do sangramento, a gente vai ter um quadro clínico específico. Então, é bastante interessante lembrar que a gente tem as epistaxes anteriores, que geralmente são leves, geralmente focadas no plexo de Kselbach. São as mais comuns, ainda bem, que a gente resolve com mais facilidade, de pequeno volume, geralmente autolimitada. Muitas vezes o paciente, às vezes, faz a consulta dizendo que tem sangramentos, mas não que está sangrando naquele momento. E, habitualmente, a exteriorização é anterior, ela não costuma ser tão grande a ponto de ir para trás. O outro lado da moeda são os sangramentos da esfenopalatina, ou da área, da região da esfenopalatina. Não precisa vir necessariamente da artéria esfenopalatina, mas da região da artéria esfenopalatina. Geralmente são sangramentos de grande volume que o paciente chega sangrando no pronto-socorro e, habitualmente, ele acaba tendo exteriorização pela frente e por trás. E, por último, nós temos as epistaxes superiores, que também são graves. A grande diferença é que, na região das etimoidais, a etimoidal consegue ter um vasoespasmo mais fácil do que a esfenopalatina. Então, não é incomum o paciente falar para você que sangrou a vida, você vê que o paciente está com aquele estigma de sangramento grave, que está com a roupa toda encharcada de sangue. A gente já teve na escola paciente chegando com um balde, que o fundo do balde estava cheio de coágulo. Então, você sabe que sangrou bastante, mas na hora que você está atendendo, já não está sangrando. Cuidado com esse paciente, porque se você mandar ele embora, muito provavelmente ele vai sangrar daqui 1 ou 2 horas. Tem que tomar bastante cuidado com isso. E é importante a gente falar de epistaxe, primeiro porque a gente sofre mesmo. Não tem, se alguém falar que é super tranquilo atender epistaxe, está mentindo, todo mundo sofre. E também tem que estudar epistaxe porque é a emergência mais comum da otorrino. Ainda bem que a parcela não é tão grande, e das que vêm para o médico é menos ainda, e das graves que precisam de cirurgia é menos ainda. Então, ainda bem que a maioria é mais comum. E aí, para mostrar um pouco da nossa casuística lá da escola, em relação à epidemiologia, um dos trabalhos até do filho do Nilvano, o Zé, um grande amigo meu, que ele fez na época da residência dele já. Então, a gente tinha uma epidemiologia mais antiga, até da época de 2010, lá na escola, que o PS nosso atendia cerca de 15 mil pacientes por ano. Isso daí era em 2010. Hoje, em 2020, é claramente mais do que o dobro disso, o volume de atendimentos, infelizmente. Ou felizmente, né, para ajudar a população. 2/3 eram consideradas urgências mesmo, epistaxes em torno de 650 atendimentos, e naquele ano de 2010 a gente fez 23 cirurgias, que dava em torno de 4%. Então já dá para perceber que em serviços referenciados a quantidade de epistaxes graves é maior do que no atendimento em geral. E aí o que a gente notou nos nossos pacientes da escola é que, isso juntando um levantamento do Paulo Saraceni e do João Mangucci, a gente tem uma distribuição bimodal mesmo. Então, por isso que no consultório a gente vê bastante criança e adolescente com epistaxe, e depois no pronto-socorro acaba aparecendo mais os pacientes com 40 para 50 anos. Já nas graves, a grave geralmente é adulto jovem, em torno de 40 anos, que começa a ter epistaxe grave. Não é tão necessariamente já para idoso. Em relação a gêneros, é bem conhecido o predomínio masculino por causa da falta de proteção do estrogênio, né? E nos casos graves, a gente tem muito mais homens do que mulheres. Além disso, a gente tem uma clara distribuição sazonal, então a gente tem um aumento da prevalência nos meses mais frios e secos aqui em São Paulo.
A gente tem uma queda aqui em julho, muito provavelmente por causa das férias escolares mesmo, porque o pessoal sai daqui de São Paulo e acaba não procurando tanto a gente. Mas para as epistaxes graves, a gente não conseguiu ver tanto um predomínio, mas o que a gente tem visto naquela época, né, agora, hoje em dia, a gente percebe um predomínio maior também das graves nessa época do ano. E aí, esse foi um trabalho legal do João, que ele extrapolou esses dados, ó, reparem que a curva é a mesma aqui, são os mesmos dados, e ele correlacionou isso com a taxa de precipitação, a taxa de umidade relativa e, deixa eu fechar aqui que está na minha frente, e a temperatura média. E ele percebeu que realmente, nesses meses que são mais frios e mais secos, a gente tem mais sangramento. Então, quanto maior a temperatura, menor o sangramento, quanto maior a umidade, menor o sangramento, mostrando a importância desses fatores climáticos nas epistaxes. Bom, a gente sempre fala isso em aula, né, que tem que fazer o topodiagnóstico, que é fundamental localizar o ponto de sangramento. Quando eu vou dar aula para os alunos da graduação, eu falo que é igual você procurar vazamento no cano da sua casa. Se você achou o furo no cano, você vai lá, fecha esse furo e resolveu tudo. Se você não achar o furo do cano, você tem que fazer um monte de coisa para resolver que não fechar o danado do furo. Então, se você consegue achar o ponto de sangramento, legal, porque você direciona o seu tratamento, você vai abordar esse ponto de sangramento sempre que puder. Só que não é, às vezes, tão simples, né? Nas epistaxes em geral, é bom que a maioria anterior você consegue identificar, você consegue ver, consegue resolver. Mas quando a gente pega os casos mais graves, a gente pega 36% de posteriores e 50% indeterminados. Isso é levantamento do pronto-socorro, ou seja, sem ótica, olhando com o rinoscópio, com o espéculo nasal, com rinoscopia. E aí, quando a gente vai fazer essa correlação com as idades, a gente percebe que quanto mais novo, mais epistaxe anterior, isso a gente já conhece, e realmente que com o passar dos anos a gente começa a aumentar a proporção de posteriores indeterminados, isso se correlaciona com a gravidade. Ó. Até 14 anos a gente teve 1% só de moderada e não teve nada grave. Enquanto que, quando você vai aumentando a idade, você vai aumentando a proporção de moderados e graves. E talvez a primeira lição que eu queria deixar para essa aula é essa, esteja preparado. É a mesma ideia do chefe de cozinha que para fazer sua obra de arte lá, fazer seu prato, ele tem que fazer aquele mise en place, tem que cortar a cebola, tem que cortar o alho, tem que deixar tudo preparado em cima da bancada, para na hora que precisar ele vai jogando. Porque quando está fritando o negócio, não dá tempo de cortar o outro para você fritar, já queimou aquele primeiro. É a mesma coisa em epistaxe. Quando chega o paciente sangrando para você naquela hora, você não acha a cuba, você não acha a oximetazolina, você não acha o ácido tricloroaceto, não acha nada. Então é bom que esteja tudo preparado. Isso foi uma ideia do Luciano Gregório lá em 2013, pelo menos lá para a gente na escola, a gente não tinha isso preparado também. Quando ele foi meu fellow de rinologia em 2013, ele falou, não, tem que deixar um kit epistaxe, porque senão a gente fica perdido aqui durante o atendimento. Quem conhece o Luciano sabe como que ele deve ter falado na hora para todo mundo, para os residentes. E nosso kit epistaxe tem materiais de instrumental, né, como cuba, espéculo, baioneta, mas tem também os medicamentos, né, tem que ter algum tipo de vasoconstritor, como no caso aqui a adrenalina, mas pode ser oximetazolina, tem que ter um ácido tricloroacético ou nitrato de prata, tem que ter anestésicos, tanto em spray quanto em gel, lembra de anestesiar o nariz, né? Água destilada, algodão e gaze para os tamponamentos, além da sonda Foley para fazer tamponamentos posteriores, seringas, esparadrapos, material de, agora, né, mais importante ainda, equipamento de proteção individual. E, claro, a depender do hospital, se você estiver no hospital privado, dá para ter aqueles tampões industrializados, que são muito bons também. Então, essa é a primeira lição que eu queria deixar, esteja preparado. O tratamento da epistaxe ali varia desde a observação, se o paciente não estiver sangrando naquele momento, até a hidratação ou antissépticos, cauterização, tampão anterior, tampão posterior e cirurgias. E aí, a gente tem que esses dois primeiros tratamentos a gente acaba usando naqueles pacientes que chegam no consultório e falam que sangram do nariz, né? Mas que você lá na hora não está sangrando, às vezes você examina, não tem nada de específico. Nesses casos, a gente acaba fazendo isso. Agora, quando o paciente chega com sangramento ativo mesmo, aí a gente tem que fazer alguma dessas técnicas, de cauterização até a cirurgia. E, basicamente, o objetivo do tratamento de epistaxe, então, nessa fase, é interromper o sangramento. Isso é o mais importante de tudo. Você tem que parar de sangrar. E
o segundo objetivo, o objetivo secundário, é evitar que tenha ressangramento. Esse paciente tem que parar, mas eu tenho que fazer com que esse tratamento seja efetivo em longo prazo, não só naquele momento que você tamponou. E aí que eu volto à pergunta, e o topo diagnóstico que a gente sempre fala em aula? A gente está fazendo topo diagnóstico aqui? Na verdade, na prática, a gente só faz topo diagnóstico quando consegue fazer cauterização ou a cirurgia, né? Nas outras coisas aqui, a gente não faz um topo diagnóstico tão efetivo, ou a gente não conseguiu ser tão eficaz no topo diagnóstico. Por isso que é importante a gente ir em cima disso aqui para tentar fazer um topo diagnóstico adequado. Aí, para dar um gancho bem rápido em cirurgias, a gente tem tido um claro aumento da indicação de cirurgias, isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. E, para ser bem sincero, mesmo lá na Escola Paulista, que a gente tem bastante paciente de epistaxe, a gente realmente começou a fazer topo diagnóstico de 4 anos para cá. Então, até antes disso, a gente ia numa cirurgia e só fazia esfenopalatina, ou no máximo etimoidal, mas não procurava tanto ponto de sangramento como a gente procura agora. E, com isso tudo, a gente conseguiu fazer... Isso daqui foi a tese de mestrado profissional da Clarice. A gente conseguiu fazer um levantamento dos nossos pacientes, dos pontos de sangramento, que passaram assim, tantos anos só se falando de etimoidal e esfenopalatina, que às vezes é difícil de imaginar que a gente vê ponto de sangramento sim. Na verdade, a gente vê. E, inclusive, nas regiões mais superiores, que é da onde veio o S-Point, que foi idealizado, aí, que foi não descoberto, mas que foi ensinado pelo professor Aldistan. Isso daqui é uma foto do Léo Balsa, que ele me cedeu. E a gente conseguiu ver, então, que realmente vem bastante coisa dessa parte superior. Esse trabalho da tese foi basicamente, deixa eu ver se está aqui, foi basicamente o ano de fellow da Gabi e do Vinícius, que foi em 2018 para 2019. A gente teve colaboração também do grupo lá do Léo Balsa, do Aldistan, e do Miguel Tepedino também, do Rio. E o que a gente percebeu? Isso daqui, ó, tirando os critérios de exclusão, que aqui a gente não colocou pós-cirúrgico, pós-trauma, aqueles que tinham causa evidente, a gente colocou só o sem causa aparente, a gente acha ponto de sangramento em 70%. Então, essa segunda lição que eu queria deixar é que tem que procurar o ponto de sangramento, que você vai encontrar se você procurar. E, digo mais, se colocar os pacientes que a gente excluiu desse trabalho, que são pós-trauma, pós-cirúrgico, etc., esse número sobe para 75% de encontrar o ponto de sangramento. Então, procurem. E, principalmente, olha que interessante, esses em verde são nessas regiões altas, que, teoricamente, são da região da etimoidal e não da esfenopalatina. Então, a gente percebeu que tem uma mudança mesmo de paradigmas. A gente percebe que a epistaxe mais grave talvez venha mais de cima mesmo, e não lá de trás. Aqui só para ilustrar um vídeo do S-Point, ó. Esse é o tubérculo septal, aquele inchaço que a gente tem no septo na parte superior, concha média da esquerda. O S-Point geralmente está atrás desse tubérculo, e aí que está a minha percepção de por que a gente não achava antes, porque era um lugar escondido mesmo. Você não enxerga tão fácil, você tem que procurar. Pensa que com o endoscópio a gente mexe nessa região, ó, geralmente, eu estou procurando bem lá no alto. E reparem que é um sangramento forte. Esse é o vídeo que a gente mandou para esse artigo da Rhinology. É um sangramento forte, então a gente tem que tomar cuidado mesmo com isso. E aí, só para mostrar o nosso fluxograma lá na escola, para dizer que a indicação clássica de cirurgia realmente é na falha do tampão. E essa, inclusive, é a indicação na diretriz americana, que é acho que de 2019, se eu não me engano, é recente. Só que lá na escola a gente acaba indicando para outras situações também, quando tem queda de HB, quando tem transfusão, quando tem recorrência, e aí a gente leva para o centro cirúrgico para fazer endoscopia geral, aí endoscopia nasal com anestesia geral, perdão. Aí basicamente, se achar o ponto de sangramento, a gente cauteriza, se não achar, a gente vai para as famosas ligaduras. Será que precisa fazer ligadura aqui também? Não sabemos ainda. Isso daí está sendo a tese de doutorado da Tayana, e a Germana também está fazendo um estudo em cima disso para a gente ver se realmente eu consigo me livrar da ligadura ou se eu tenho que fazer ligadura em todo mundo. Ainda não tem essa resposta. Então, o que eu aprendi em epistaxe grave? Que a conduta de urgência é tamponamento. Você tem que tamponar. A cirurgia, preferencialmente, é depois que o paciente está estável. Lembrar que a cirurgia não é só na falha, você pode considerar outras situações. Essa é uma coisa legal também, seria a terceira coisa que eu queria falar para vocês. Tampão tem risco. Então, aquela história de esse paciente é muito grave, eu vou deixar tamponado 5 dias, talvez você esteja fazendo mais mal do que levar para o centro cirúrgico e resolver de cara. Tá? Pensem nisso.
Procurem sempre o ponto de sangramento e lembre das regiões altas. Epistaxe grave, do nosso ponto de vista, pelos ensinamentos aí do Dr. Aldo, não é da parte posterior, é da parte superior. E aí, para finalizar minha parte, para começar a do Fabrício, eu queria só agradecer novamente a minha equipe aqui. Vocês viram que a gente tem bastante coisa de epistaxe na escola. Claramente são por essas pessoas, pelas pessoas que já não estão lá na escola, que já saíram, foram para a vida, mas que participaram ativamente. Por exemplo, o Zé Andrade, que fez muita coisa para a gente pelo epistaxe, e dos residentes também, né? Que no final das contas, o dia a dia lá na escola, quem leva nas costas são os residentes. Então, sem eles, a gente não conseguiria nada disso. Queria agradecer, então, vou tirar meu compartilhamento para entrar para o do Fabrício, e depois, na discussão, a gente vai puxar os segredos de toda essa mesa aí. Eu quero que eles falem exatamente o que eles têm de segredo para passar para vocês. Obrigado. Vai, Fabrício. É isso aí, Makoto. Muito obrigado, excelente aula. Gostaria de agradecer mais uma vez a Lives Farmacêutica pelo apoio que ela está dando para a gente, trazendo não só a informação desse simpósio, mas também auxiliando a ABOL a manter todas as iniciativas dela. A gente sabe que a gente passa por um momento atípico e todos esses laboratórios que estão apoiando a ABOL nos auxiliam muito a deixar essas informações disponíveis para vocês e ao alcance de todos.